Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu quero nesta oportunidade trazer uma breve reflexão que vai estar baseada no livro de Salmos, número 125 e o verso 1. Salmo de número 125 e o verso 1, que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança no Senhor, ou seja, a confiança em Deus, ela produz firmeza e nos conduz à vitória. Hoje, atualmente, milhões de pessoas vivem e confiam em diversas coisas. No Salmo 20, verso 7, a Bíblia diz assim, que uns confiam em carros e outros em cavalos. Porém, nós vemos que existem aqueles que confiam no dinheiro, na posição social, no emprego, enfim, confiam em diversas coisas. Este salmo é uma oração onde o salmista pede livramento de seus inimigos, nos apresentando que a confiança em Deus é a única maneira de ter verdadeiramente segurança e firmeza. Por isso, temos lições maravilhosas para nós. O povo de Deus ainda hoje sofre perseguição. O povo de Deus ainda hoje sofre com tantas situações que acontecem no mundo, como nós estamos vendo atualmente. Por isso eu quero iniciar a nossa reflexão apontando exemplos de homens e mulheres que confiaram no Senhor, que foram bem-sucedidos, que mesmo numa situação difícil, elas mantiveram a sua confiança em Deus e foram vitoriosas. Eu quero citar primeiramente o exemplo do profeta Elias. Elias no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal e de Acera. Irmãos, às vezes quando lemos esse texto que está lá em 1 Reis capítulo 18 e olhamos aquela multidão de profetas de Baal e de Acera, e apenas Elias como o servo de Deus ali, e o texto diz que os profetas de Baal e Acera começam a se cortar e fazer lá sua liturgia, e nada acontece. E de repente, ao meio-dia, Elias fala, para tudo, joga água aqui, que agora eu vou clamar ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Irmão, imagine a confiança que Elias precisou ter para enfrentar aquela situação. Se Deus não tivesse enviado fogo do céu, com certeza aqueles profetas de Baal e de Acera teriam exterminado Elias. Mas Elias teve a confiança em Deus de uma tal forma que o fogo desceu do céu. Olha o que é um exemplo de confiança em Deus. Nós temos também um outro texto muito conhecido que está lá em 1 Samuel capítulo 17, quando o jovem Davi resolve enfrentar o gigante Golias. Nós não vamos aqui minuciar todo o equipamento de guerra de Golias, que tinha mais de 2 metros de altura, a ponta da sua lança pesava 5 quilos, a sua couraça e tudo aquilo. Não, mas imaginem aquele jovem, porque Davi era jovem naquele período. Ele tinha tido experiência com o urso e o leão, de ter matado esses 2 animais para proteger as ovelhas. Ele tinha, porém, ele era jovem e ele estava diante de um exército que estava totalmente acuado por conta do desafio de um homem. Mas ele, Davi, confiou em Deus.
Ele poderia se amedrontar pela sua juventude, mesmo tendo a experiência de ter matado o leão e o urso, mas ele confiou em Deus, que ele foi para cima de Golias e disse: olha, você vem contra mim com escudo, espada, lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, que confiança daquele jovem, que confiança que aquele rapaz expressou ali a ponto de pegar a sua funda e com uma pedra derrubar aquele gigante. É lógico que o sobrenatural de Deus aconteceu ali, mas para que o sobrenatural de Deus acontecesse ali, que com uma pedra ele matou aquele gigante, houve a confiança, a fé que Davi teve de que Deus estava com ele naquele momento de desafio. Nós temos um outro exemplo da viúva da botija de azeite, em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7, de Eliseu, né? A viúva tinha motivos até para duvidar, pois não tinha ali com ela nenhum barril de azeite, não tinha por ali nada, mas ela obedeceu e creu e desejou receber a bênção. Ela creu na palavra do profeta e ela recebeu, porque o profeta estava falando em nome do Senhor. E todos aqueles que confiam no Senhor com toda certeza não são decepcionados. Nós temos um exemplo até um pouco antes, né, de Eliseu, de Elias, a viúva de Sarepta, né? Deus fala: Elias, vai lá para Sarepta que eu ordenei a uma viúva que te sustente. E quando ele ia chegar lá, a viúva está quase morrendo de fome. Mas Elias diz: ó, vai lá e prepara um bolo para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Quando ele diz assim diz o Senhor, a fé daquela mulher, a confiança naquela mulher, na palavra do homem de Deus que estava falando em nome do Senhor, fez toda a diferença. E nós conhecemos bem a história. Então, são exemplos, e teríamos muitos outros, e até nós mesmos, meus queridos, na nossa experiência cristã, da sua experiência com Deus, do seu relacionamento com Deus, quantas vezes vocês, eu, estivemos em situações desafiadoras, nas quais exigia de nós uma confiança irrestrita em Deus. E esse momento que nós estamos vivendo hoje, meus queridos, é um momento de nós colocarmos a nossa confiança em Deus acima de todas as coisas. Porque é esta confiança que vai nos garantir a vitória. Então, a confiança no Senhor, ela vai produzir a firmeza e ela vai sempre nos conduzir à vitória. Agora, o que nos leva, né, a ter confiança no Senhor? Primeiramente, seu poder. É interessante que, eu não sei se você já observou, mas já deve ter observado, a Bíblia, ela nunca tentou provar a existência de Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Ou seja, quando a Bíblia diz no princípio Deus criou os céus e a terra, isso é a representação de todo o poder que Deus tem. Tudo que existe foi criado por Deus nesta terra. Tudo que nos sustenta, o ar que nos sustenta, o alimento que nos sustenta, o calor que nos aquece, o frio que é necessário, as estações do ano, os luminares, tudo Deus criou. Então, o que nos leva a ter a confiança em Deus, primeiramente, é o seu grande poder. Por isso que no início da Bíblia,
né? A Bíblia vai chamar Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então isso nos conduz realmente a ter uma confiança irrestrita em Deus, mesmo quando as coisas não parecem estar bem. Segundo motivo pelo qual nós temos uma confiança irrestrita em Deus é porque a Bíblia diz lá em Gênesis 1:27 que Deus criou o homem. Deus criou o homem. Isto significa que Deus conhece a nossa estrutura, que Deus sabe quem nós somos, que Deus criou o homem, e como a gente ouve muitas vezes, hoje nós somos mais de 7 bilhões, por aí, e cada um tem a sua digital própria. É esse Deus que a Bíblia nos convida, nos conclama a confiar. É nesse Deus, irmãos queridos, que essa confiança em Deus possa tomar a tua vida, porque nós sabemos, eu sou um ser humano como você, tem hora que a gente geme por dentro, tem hora que a gente chora por dentro, tem hora que as incertezas batem dentro do nosso coração, por mais que você ore, por mais que você leia a Bíblia, mas Deus me levantou nesta tarde para dizer uma coisa para você: continua confiando em Deus. Por quê? Porque Ele tem todo o poder, porque Ele é o Criador do homem e Ele nos conhece profundamente. Mas tem uma outra questão. O que nos leva a confiar no Senhor também é que Ele domina todas as coisas pelo seu poder. No Salmo 103, eu quero ler esse versículo com você, 103, e no verso de número 19, diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. O que nos leva a confiar em Deus, ou pelo menos o que precisa nos levar a confiar em Deus, é que Deus domina sobre todas as coisas. Ou seja, Deus tem o controle da vida. Deus tem o controle da morte. Deus tem o controle da eternidade. Deus tem o controle do princípio, do fim. Deus tem o controle de tudo. Veja que o salmista diz: o seu reino domina sobre tudo. É interessante que nem o mal, irmãos, está livre da dominação de Deus. É interessante que quando no livro de Jó, quando acontece o desafio, né, que Satanás desafia Deus, dizendo que Jó servia a Deus só porque Deus o abençoava com coisas materiais, né? Ali foi um desafio, né? Nós vemos que 2 vezes que aconteceu esse desafio, Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, nos bens de Jó, até na família. Mas diz assim, ó, na vida dele você não toca. Porque até o mal só pode ir até onde Deus permite. Então o que nos leva a ter a confiança nesse Deus é porque até o mal está no controle de Deus. Por mais que eu e você não compreenda a profundeza dessa realidade e o porquê dessa realidade transcendente que existe, Deus domina sobre todas as coisas. Agora, como podemos expressar essa confiança em Deus? Porque falar é uma coisa, agir é outra. Falar é fácil, agora vivenciar, né, é outra coisa. Então, como nós podemos expressar essa confiança em Deus? Primeiro, através da nossa fé em tempos de angústia. É nesse momento agora, é hoje.
Que nós temos que expressar essa confiança em Deus. Veja que o Salmo de número 18, estou aqui com a minha Bíblia aberta, estou usando uma ARC, Almeida Revista e Corrigida, aqui no Salmo de número 18, no verso de número 6, diz assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Oh, coisa boa, irmão! Coisa boa é saber que a gente clama e o nosso Deus ouve. Seja firme nos momentos difíceis da sua vida. Seja firme nos desafios que a vida lhe impõe. Seja firme na sua confiança em Deus. Por quê? Porque Ele te ouve. Eu vou repetir, irmãos. Na angústia, né? Aqui não está falando que foi na alegria, foi na angústia. É interessante que nós, às vezes, precisamos passar pela angústia para começar a invocar o nome do Senhor. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Não vou nem discorrer o restante, porque isso aqui é uma breve reflexão. Olha o tamanho do nosso Deus, irmãos, que domina sobre todas as coisas. Perdão, que domina sobre tudo. Segundo ponto, como podemos expressar a nossa confiança em Deus? É sendo fiéis ao Senhor e à sua palavra. Irmãos, nós precisamos ser fiéis a Deus e à sua palavra. E como eu sou fiel a Deus e à sua palavra? Examinando as Escrituras, conhecendo as Escrituras, conhecendo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, conhecendo as promessas de Deus, conhecendo as narrativas que contam as histórias das intervenções de Deus na história humana, conhecendo o ministério glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, né? O Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Então eu expresso também a minha confiança em Deus quando eu obedeço, quando eu sou fiel à palavra de Deus, naquilo que ela me ensina, nos princípios no qual ela procura reger a vida de todos aqueles que creem no nome do Senhor, confiam no Senhor. Eu quero encerrar essa breve reflexão com uma ilustração que eu gosto muito. Às vezes eu utilizo em algumas mensagens, que é a história de um alpinista. Um certo alpinista, ele resolveu escalar um monte chamado Aconcagua, que é um dos picos mais altos do hemisfério sul. E aquele rapaz, ele pensou, não, eu vou subir, vou sozinho e vou subir num dia porque eu quero entrar no livro dos recordes. E aquele rapaz saiu. Os irmãos sabem, alpinista é aquela pessoa que escala montanhas. E ele começou a escalar de manhã e foi indo, e foi indo, e foi indo. E quando caiu a noite caiu como um breu. Não se via nada. Só que aquele rapaz, ele não se preparou para acampar, para parar, não. Ele queria subir e ele continuou, mesmo naquele breu, sem enxergar nada, ele continuou subindo, mas de repente ele escorregou numa pedra. E quando ele escorregou naquela pedra, ele começou a cair numa velocidade vertiginosa, e na mente dele ele começou a ver todinha a vida dele num relance. Aí de repente ele sentiu um tranco. É porque todo alpinista experiente, ele vai escalando a montanha, mas ele vai amarrando, né? Colocando pregas e amarrando uma corda e subindo.
E aí quando ele caiu, que ele sentiu o tranco, ele ficou balançando. De um lado para outro, naquela escuridão, não tinha uma estrela, não tinha uma luz, não tinha nada, estava um breu total. Aí ele gritou: meu Deus! Meu Deus! Me ajuda! E balançando naquela escuridão, sem ver nada, um frio. Aí ele gritou 3 vezes. Aí na terceira vez ele ouviu uma voz: meu filho, você crê que eu possa fazer alguma coisa por você? E ele gritou: eu creio, meu Deus, eu creio, eu confio, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode me livrar dessa situação. E balançando naquela escuridão, irmão, sem ver nada, um palmo à frente do nariz. Aí aquela voz disse assim: então, meu filho, se você confia em mim e crê em mim, corte a corda. E ele balançando naquela escuridão, quando a voz de Deus disse: corte a corda, ele falou: o quê? Vou cortar a corda, eu vou me arrebentar lá embaixo. Ele se agarrou mais na corda ainda. No outro dia, quando a equipe de resgate chegou, os 2 homens que estavam no resgate, um olhou para o outro assim, disse assim: puxa vida, que falta de sorte deste rapaz. Morrer congelado, agarrado a uma corda a 2 metros do chão. Queridos, o que eu quero dizer? Que a confiança no Senhor, ela sempre vai produzir firmeza e sempre vai nos conduzir à vitória. Mas para que isso aconteça, corte a corda. Não fique preso pela corda da incredulidade. Não fique preso pela corda da incerteza. Não fique preso pela corda da dúvida. Não fique preso a essas coisas, não. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Mesmo que não venha, né, a bênção não venha embrulhada no papel de presente que você possa estar esperando, né? Mesmo que ela não venha no embrulho que você esteja, né, esperando, mas entenda que a confiança em Deus é que faz a diferença na vida de todos aqueles que dizem realmente crer em Jesus Cristo, crer na salvação, crer na palavra de Deus, crer que Deus está no controle de todas as coisas. Salmo de número 121. Salmo 125, perdão. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus te abençoe e que você continue confiando no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, porque o homem, nós como seres humanos, falhamos e às vezes não conseguimos cumprir com aquilo que nós prometemos, mas o Deus que nós servimos, Ele não, Ele é fiel. Paulo diz assim: mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E eu quero encerrar com só mais um versículo para você guardar no teu coração, dito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo de número 28 de Mateus e no versículo de número 20. Eu vou pegar só o final, a parte B do versículo, que diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, mesmo nesse momento difícil.
mesmo nesse momento de luta, mesmo nesse momento que talvez você esteja derramando lágrimas. Deus está conosco. Confia no Senhor. Fique firme e você vai ver o resultado. Quero fazer uma breve oração. Soberano e eterno Deus, abençoa este irmão, esta irmã, esta pessoa que possivelmente possa estar assistindo esta pequena reflexão, ó Pai. Que a tua bênção possa alcançar esta vida, esta família, e que cada vez mais, Senhor, possamos confiar na tua proteção, na tua bondade, na tua misericórdia, na tua providência. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e não nos deixe, Senhor, ter um coração incrédulo. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, se inscreva no canal, eu agradeço. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.